Olá, para você que já se encontra aí, meu feliz sábado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom estar mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos aqui indo para o fim desses estudos, que é ouvindo a voz de Deus. Hoje é o penúltimo estudo dessa série. Depois, obviamente, eu continuarei a fazer os estudos aqui da palavra de Deus e você pode continuar acompanhando, tá? Eu quero lembrar você, se você ainda não comentou nos vídeos Eu Quero a Bíblia, amanhã é o último dia do estudo, tá? E você ainda tem chance aí de comentar ali, eu quero essa Bíblia. Eu vou sortear uma Bíblia dessa aqui, ó, Andrews, uma Bíblia de estudo, e eu vou enviar aí no seu endereço grátis, tá? Você não vai pagar nada por isso, eu vou dar de presente para você. Mas você tem que comentar aqui, eu quero. Então, amanhã é o último dia do estudo e no próximo final de semana eu estarei fazendo aí o sorteio para quem será contemplado. Eu vou enviar aí essa Bíblia de estudo, tá bom? Então, para você, o meu feliz sábado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você não é adventista do sétimo dia, não tem problema nenhum. Deus ama você da mesma forma, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito algum, nós estamos aqui juntos para estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre o tema de número 26. Não o de número 25, porque o de número 25, boa parte daquele estudo já está no 24, tá? Então não vamos fazer aqui, repetir quase aí o mesmo tema. Então vamos ir adiante, né, que é o estudo de número 26, que está falando sobre a vida no Espírito Santo. Eu acredito que você vai aprender muito. Muitas pessoas ainda não conseguiram entender quem é o Espírito Santo. Então hoje nós vamos entender o estudo de número 26, a vida no Espírito Santo. Então pegue um papel, uma caneta, pegue sua Bíblia para que você possa marcar aí os temas lidos nessa manhã. E eu acredito que você vai aprender muito sobre quem é o Espírito Santo. Que muitas pessoas às vezes têm feito aí uma certa confusão sobre quem é o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é uma força, é um poder, e aí então não é bem assim. E hoje nós vamos aí ajudar você então a compreender, tá? Então feche seus olhos sobre a sua fronte, eu quero orar com você. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua santa presença. Nesse momento, Senhor, a tua palavra já está aberta. Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir a todo esse estudo. Que o Senhor abençoe cada um de nós nesse dia. Derrame todas as bênçãos, Senhor, preparado para cada um de nós. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos aqui dar início aqui a esse estudo. Deixa eu ler aqui a introdução para que você possa compreender um pouco mais quem é o Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo, o cristianismo torna-se um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Sem o Espírito Santo, nossa religião jamais será experiência viva. Nas Escrituras Sagradas, nos informam esse agente divino que nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, Jesus nunca deixou ou nunca deixaria nós órfãos. Ele falou que ele ia mandar outro da parte de Deus, ou da parte dele, que seria o Espírito Santo. Então nós vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Antes diz assim, que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo hoje, ele vive aqui na terra, convencendo eu e convencendo você também dos nossos pecados, né? Imprimindo aí na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos arrepender
daquilo de mal que nós fizemos ou façamos, para que nós possamos ir na direção certa, que é a direção de Cristo. Depois também você pode ler lá em Lucas 24:49, que diz assim que do alto, né, do alto os discípulos seriam revestidos de poder. Né? Quando está falando assim, está revestido de poder, isso iria acontecer em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, né? Que ali foi mais de 120 pessoas ao todo, né, receberam os dons espirituais. Tá? E nós já vamos chegar lá no decorrer desse estudo. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Atos capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz assim, Atos 1, Atos capítulo 1, versículo 4, 12 e 14. Diz assim, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse, que disse ele, de mim ouvisse, porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqui então, esse que eu estou lendo aqui em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, essa é a continuidade que está lá em Lucas capítulo 24, 49, né, que eu acabei de citar ali. E também aqui, nos versículos 12, que diz assim, depois você pode ler em Atos capítulo 1 inteiro. Eu vou ler aqui só alguns versos, para que você possa compreender a missão do Espírito Santo. Tá? Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, e o qual está perto de Jerusalém, e a distância do caminho de um sábado. E aí, no versículo 14, diz assim, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando a promessa foi feita, eles se juntavam e continuavam em oração, unanimemente, né? Ou seja, constantemente estava orando, todos eles, esperando a promessa que foram feita a eles, né? E quando se cumpriu a promessa? Quando essa promessa se cumpriu? Atos capítulo 2, né, versículo de 1 a 4, que diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. É importante você aprender, estudar a Bíblia. Por quê? Porque há muitas passagens na Bíblia que nós devemos contextualizar para que nós possamos entender. Quando diz que eles estavam todos unidos no mesmo lugar, que de repente veio um estrondo do céu e de repente foram vistas ali língua como de fogo e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Né? Nós temos que aprender que aqui não há nada de coisas assim como a gente se vê hoje. Né? Quando diz que eles falaram em outra língua, eles estão falando em outro idioma. Tá? Não há nada de língua estranha, porque no grego a palavra glossa, ela quer dizer falar em outro idioma, né? Então não tem nada que ver aqui como nós se vemos hoje. Eu não estou aqui para criticar quem tem
quem fica, talvez, em êxtase, aí, dizendo que está falando em língua, falando em língua de anjo, de acordo com a palavra de Deus, isso não procede. Porque aqui está dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo, eles falavam como o Espírito Santo como o Espírito Santo queria que falasse, ou seja, falava em outros idiomas. Se você continuar lendo aqui o Atos capítulo 2, você vai entender ali que mais de 14 nações tem ali envolvida no dia de Pentecostes, tá? Então, só para você saber aqui como o Espírito Santo trabalha, tá? Depois, em outro momento, eu farei aqui um vídeo sobre os dons de língua, tá? Para que você possa compreender mais. Hoje nós estamos estudando a vida no Espírito Santo, tá? Então, como o Espírito Santo é representado na Bíblia? Acabei de dizer, muitas pessoas acham que é um poder, uma força, mas como a Bíblia apresenta o Espírito Santo? A Bíblia apresenta o Espírito Santo como o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é Deus assim como Jesus e assim como o Pai. Hoje, o Pai, Jesus Cristo e o Pai se encontram no céu. Se encontram no céu, no santuário celestial. E o Espírito Santo, ele está nesse momento aqui, onde eu estou, e também está aí, onde você está. Porque é ele que está atuando hoje, nesse momento, na Terra, tá? Convencendo as pessoas, né? E fazendo com que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que possa entregar sua vida a Cristo. É Ele que nos convence de todo o pecado. Isso é muito importante. E aqui em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-o não ficaria para ti? E vendido não estava em teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas mentisse para Deus. Então veja, na Bíblia o Espírito Santo ele é representado como o próprio Deus. Não há uma divisão muitos têm dito aí assim: quando eu estou cheio do Espírito Santo eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo em língua, olha, deixa eu dizer para você uma coisa, com todo carinho, com todo respeito. Quando o Espírito Santo lhe convence, você toma decisões importantíssimas. E a mais importante decisão que o Espírito Santo quer que você tome é que você se arrependa e que você comece a andar no caminho de Deus. O Espírito Santo é um agente que ele imprime em você o que você ainda não conhece. Ele quer levar você nos caminhos de Deus Pai e Deus Filho. É Ele que tem esse poder. É Ele que trabalha nos bastidores. É o Espírito Santo. Se você ler o livro de Tito, você vai ver que ali vai falar muito das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois você dá uma olhadinha lá. Tá? Então, o Espírito Santo é apresentado como o próprio Deus. E também, lá em Mateus capítulo 28, 19, né? Vamos ler aqui. Mateus capítulo 28, versículo 19, que ali diz que o Espírito Santo, né? Que seria batizado, né? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que no 19 diz assim, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aí, eu vou ler também o 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Veja que importante. Batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes, muitas pessoas com boas intenções até mesmo têm separado a Trindade, né? Dizendo assim que Deus Pai é uma coisa, o que Deus Pai pode fazer, Jesus não pode fazer, e o que Jesus pode fazer, o Espírito Santo não pode fazer, né? Então essa dicotomia são três pessoas distintas, mas com o mesmo caráter, tá? O que Deus Pai pode fazer, Jesus Cristo pode fazer e o Espírito Santo também pode fazer. São uma unidade de três pessoas com o mesmo caráter, com a mesma essência. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é importantíssimo, ele é o próprio Deus, né? Muitas pessoas têm aí desprezado, pouco falado no Espírito Santo, né? Só talvez fala no Espírito Santo quando às vezes num grau elevado, aí muitas pessoas do fanatismo, né? Dizendo que está cheio do Espírito Santo, fazendo todo tipo de coisa, e dizem assim, não, hoje eu estava cheio do Espírito Santo. Até meio que parece que é uma outra coisa que está pegando a pessoa, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele imprime em você, na sua mente, para você tomar decisões importantes, como eu acabei de falar. Principalmente um deles está no batismo, levar você a se batizar, né? Ser uma nova criatura. Então, quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Veja, o Espírito Santo tem uma função também, né? Depois que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, né? E mandou, olha o que diz aqui, João capítulo 14, 26. Ele mandou o Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que interessantíssimo esse verso. Diz que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas, fará lembrar tudo quanto eu tenho dito. Então é o Espírito Santo hoje que trabalha na minha vida, na sua vida, trabalha na vida dos seus filhos, das suas filhas, do seu marido, da sua esposa. Então é o Espírito Santo que hoje está nessa terra aqui trabalhando. Deixa eu te lembrar uma coisa. Um dia o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra, tá? Só para você ficar apercebido. E o dia que isso acontecer, não haverá mais como se arrepender, tá? Então o dia é hoje, é agora. É você terminar esse estudo e procurar uma igreja. Se você não tem nenhuma denominação, procure uma igreja, converse com seu pastor, faça um estudo bíblico, você já está fazendo aqui, e seja batizado e comece uma nova vida ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o dia que o Espírito Santo retirar dessa terra, faltará poucos dias para o Senhor voltar. Isso é chamado o fechamento da porta da graça. Porque o dia que o Espírito Santo retirar dessa terra, as pessoas, quem estará salvo estará, e quem estará perdido estará, não tem como se arrepender mais. E aí a pessoa não... Veja, o Espírito Santo que convence a pessoa, quando a gente vai fazer algo errado, e você é uma pessoa cristã, que você pensa em fazer algo errado, o Espírito Santo imprime na sua mente dizendo para você, olha, o que você vai para fazer, o que você está para fazer é errado, você está pecando. Então, automaticamente você fala, se eu fazer isso, eu estou errado, eu vou pecar, né? Mas agora você pensa se o Espírito Santo sair dessa terra. Você não tem como mais alguém falar na sua mente que está errado. Você vai fazer por extinção própria. Você está entendendo quanto é importante conhecer a obra do Espírito Santo? E aqui, em João
14, 26 nós lemos. João 16, 8, que diz assim: e quando ele vier, veja que interessante esse texto. Vai marcando aí na sua Bíblia. Pega um papel, uma caneta e vai sublinhando aí os textos. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e a justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Você vê que importante, né? Quando o Espírito Santo veio, hoje é ele que convence eu e você. A Bíblia é um livro maravilhoso. Se você quer viver uma vida de santidade, não estou dizendo aqui a pessoa ser santa, mas uma pessoa de santidade, viver na presença de Deus, viver todos os dias conversando com Deus, é você estudar a Bíblia. As pessoas que estudam a palavra de Deus, que vivem ao lado de Deus, são pessoas mais felizes. O mundo não nos oferece nada. As pessoas às vezes têm deixado de ler a palavra de Deus porque elas simplesmente acham que esse livro não tem serventia para nada. Diz que é só mais um livro, diz que é obsoleto. Mas esses pensamentos, inspirados por Deus, é o que transforma a vida de um ser humano. Assim como transformou a minha vida, pode transformar a sua vida também. Tá? Então se apegue a Deus, ore a Deus, não desista. Pegue sua Bíblia todos os dias, nem que seja para você ler um capítulo. Tenha comunhão sempre com Deus. E o Espírito Santo é quem convence você, é quem leva você a fazer esses estudos. Você mesmo que está assistindo esse vídeo nesse momento, talvez você não queria assistir ele, mas o Espírito Santo imprimiu na sua mente e levou você e trouxe você até aqui para fazer esse estudo, que eu acredito piamente que é uma bênção para a sua vida. Tá? E aqui eu vou ler também o versículo 13, que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, nós só vamos saber o que há de vir, o que vai acontecer, o que já aconteceu, se nós lemos a palavra de Deus. Aqui diz que quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá. Olha aqui, ó. Aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa é toda a verdade. Um dia o Espírito Santo me guiou a esse livro. Ele que fez com que eu reconhecesse que aqui há toda a verdade nesse livro, sem exceções. As pessoas têm dito por aí que há verdades paralelas. Eu discordo plenamente que a verdade tem que ser sim ou não. Muitas pessoas até têm dito aí que não existe uma verdade paralela, que não existe uma verdade absoluta no universo. Bom, aí depende do ponto de vista de cada um, né? Porque as pessoas dizem que a verdade são paralelas. Veja, é um absurdo pensar isso, né? Deus não deixou nenhuma dúvida aqui nesse livro. Nem por um minuto Deus ele coloca eu acho que vai ser assim. Não. Aqui as verdades descritas nesse livro é verdade absoluta. O mundo vai acabar? Vai sim. Quem não aceitar Jesus vai ser jogado num lago de fogo? Vai. Então assim, eu acho que vai. Eu acho que não vai. Aqui não tem eu acho. Quer ver? Deixa eu ler um textinho para você aqui. Ó. Se você pensa assim que as coisas eu acho, deixa eu ler aqui em Mateus capítulo 5, deixa eu ler mais, versículo 37 e o 38. Mateus 5, 37 e 38 diz assim. Mateus 5, 37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de prudência maligna. Então,
Se o que passar, se você tem dúvida, você já está pendendo para o outro lado. Então, para você é sim ou não. Quer casar? Sim. Ou não. Ah, eu acho que vai dar certo. Então, não casa que vai dar errado. Tá? Então, tem sim na Bíblia que você encontra a verdade absoluta aí. E o Espírito Santo é ele quem vai dizer para você. Você aceita se você quiser. Tá? E aí também, eu vou ler aqui no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel capítulo 10, e o versículo é o primeiro. Vamos ver aqui. Diz assim. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel, capítulo 10, é versículo 6, na verdade. Não é o versículo 1. Versículo 6, que diz assim. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com ele e mudará em outro homem. Eu queria que você marcasse esse texto aqui em 1 Samuel, falando aqui de Saul, né? Que o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizará com ele e te mudará em um outro homem ou em um novo homem. Veja, quando o Espírito Santo convence você de que você precisa ser uma nova pessoa, aí você toma a decisão e batiza. Aí, como nós já estudamos o batismo, você sai da água uma pessoa renovada e agora você vai viver ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, não sendo mais pecadeiro. Claro que vamos continuar sendo pecador, porque isso é da natureza nossa, está no nosso sangue, né? Está no nosso DNA, essa tendência para o pecado. Mas o Espírito Santo vai ajudar, ou ajuda nós todos os dias, para que nós possamos ser pessoas melhores e também para que nós não cometamos aqueles pecados que nós, por ignorância, né, nós fazíamos, né? E aqui então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, João 3,5. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando que é que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? João capítulo 3, vamos ler aqui, versículo 5, diz assim. Jesus respondeu, na verdade vos digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, Jesus, certa vez, estava conversando com Nicodemos, né? Daí Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nasce das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiramente, a Bíblia, ela apresenta aqui que todos nós devemos ser batizados, né? Nós devemos ser batizados. E então, nós seríamos também batizados com o Espírito Santo. Como eu disse, eu vou fazer um estudo sobre os dons de língua, porque muitas pessoas acham que o batismo no Espírito Santo é falar em língua. Veja, se for um propósito do Espírito Santo fazer com que você fale em uma língua, em outro idioma, ele vai lhe dar o dom de falar em outra língua ou em outro idioma que você nunca tenha estudado, tá? Mas isso se houver ocasião apropriada para isso, né? Não adianta você querer, não é a gente que quer, é o Espírito Santo que nos dá o dom que lhe apraz. Porque se todos nós fôssemos médicos, onde estaria o mecânico? Onde estaria o pedreiro? Onde estaria o engenheiro? Aonde estaria se todo fosse a mesma coisa? Então veja, é o Espírito Santo que atribui os dons espirituais. Não é nós que queremos. Muitas vezes você quer uma coisa, mas para o Espírito Santo não faz sentido aquilo que você quer. Então, ele que dá o dom para você, tá?
E também aqui, Mateus capítulo 3, 16. Vamos ler aqui Mateus capítulo 3, 16. Falando sobre batismo, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eu vou ler também o 17, que faz parte, que é uma coisa muito linda. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. O batismo, quando você se batiza, você já está batizado no Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que lhe convenceu que você deveria ser batizado. Então, se haver tempo aqui nesse vídeo, eu vou contar uma história bem rapidinho para você, de um testemunho que uma pessoa me deu sobre esse batismo no Espírito Santo. E aí vamos aqui então, caminhando para o final. Quais são os perigos enfrentados por estudantes? Não é esse daqui. Vamos ver aqui, estava lendo uma outra coisa. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Como nós podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Tem como nós sabermos se eu possuo o Espírito Santo, ou se você possui também? Tem como saber isso depois que uma pessoa é batizada, se ele possui mesmo o Espírito Santo? Esses textos que eu vou ler agora aqui, às vezes até nós não cumprimos todos esses requisitos que está aqui. Atos capítulo 5, vou ler aqui o versículo 32, que diz assim: e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Risquem na sua Bíblia, faz um símbolozinho assim em volta do número 5:32. Eu vou ler de novo. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós temos que obedecer o que está nesse livro, tá? Porque você não vai obedecer nada se você não estiver com comunhão com a palavra de Deus. E agora eu vou ler aqui Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Muitas pessoas dizem assim: eu sou cheio do Espírito Santo. Sou cheio do Espírito Santo. Mas, quando você olha bem para a vida da pessoa, ela não tem esse requisito que a Bíblia aqui apresenta. Deixa eu achar aqui Gálatas, que depois de Efésios ali, Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Vamos achar aqui. Efésios, Filipenses, né? Depois de Colossenses. Vamos procurar aqui para que nós possamos ler aqui Gálatas capítulo 5. Essa Bíblia aqui é nova, ela está com as folhas bem juntinho, e aí fica até mais difícil de manusear. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui que vamos achar aqui. Tá aqui, Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, tá? Então, esse é o fruto do Espírito Santo. Contra essas coisas não há lei. Eu vou ler de novo aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
tá? E o que devemos pedir hoje a Jesus? Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Vamos ler aqui. Lucas 11, 13. O que nós devemos pedir para Jesus? Lucas capítulo 11, versículo 13. Diz assim: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quando mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Então, hoje você, nesse dia, pede aí que Deus derrama sobre a sua vida o Espírito Santo para que você possa arrepender dos seus pecados e para que você possa ter uma comunhão com Deus. E para encerrar agora, aqui eu quero contar para você então uma historinha sobre o batismo do Espírito Santo. Certa vez um homem já aproximou de mim e perguntou sobre o batismo no Espírito Santo, se eu acreditava no batismo do Espírito Santo. Eu falei que obviamente, claro que eu acredito, né? Pois é bíblico, mas depende do ponto de vista de cada um que recebe. Ele diz que no dia que ele foi para ser batizado, os pastores que ia batizar, eles foram num lago, né, para ser batizado, então muitas pessoas, o pastor queria que ele falasse em língua. E o pastor, na hora de levar ele à água, e diz assim, ó, quando você mergulhar, que você subir das águas, você já pode começar a falar a língua, tá? Pode falar. E ele contou para mim com tanta humildade que ele falou para mim que dias antes do batismo ele estava muito ansioso porque ele queria falar línguas. Veja. E quando ele desceu a água, que ele subiu, o pastor falava para ele, fala, e começou a insistir. E ele não saía nada. E ele saiu da água, sentou e chorou, não aconteceu nada. E todo mundo falando, você tem que falar. Veja, meu irmão, eu disse para ele assim, e ele se desviou. A pressão daquelas pessoas foi tanta. Veja, o Espírito Santo não trabalha assim na vida da pessoa. Ser batizado no Espírito Santo é ser convencido daquilo que nós estamos fazendo de errado. Eu vou fazer, depois que terminar esse vídeo, eu vou fazer aqui um vídeo sobre esse dom de língua, tá? E eu quero explicar para você em detalhe Atos capítulo 2. Vou gastar um bom tempo, mas eu quero que você aprenda de uma vez por toda o que significa ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é exatamente isso que nós acabamos de estudar. É você descer as águas e ter um relacionamento com Deus todos os dias da sua vida. Esforçando, procurando fazer as coisas que lhe agrada a Deus, não que agrada os homens. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Fique com Deus. Eu te espero amanhã no próximo vídeo. E amanhã nós vamos estudar o último tema dessa série. Tá bom? Feche seus olhos que eu sou à fronte. Eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós aprendemos, Senhor, que o Espírito Santo é o agente ativo, Senhor, ao qual nos convence do pecado desse mundo, ao qual leva-nos ao teu caminho, Senhor, porque o trabalho do Espírito Santo é imprimir na nossa mente, no nosso coração, o amor que o Senhor tem para cada um de nós. Fique conosco nesse dia, Senhor. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, tenha um resto, né? Tem o sábado inteiro aí pela frente, para que nós vamos continuar estudando. Quem vai congregar, vai, né? Eu estou indo nesse momento, vou me preparar para ir ao nosso culto no dia de sábado, né? E orar
para que Deus tenha misericórdia desse pecador. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu espero você então amanhã, se Deus permitir.